Olá, bem-vindos ao Holomorph. Eu já falei num vídeo passado porque o CH e o X representam o mesmo som, porque que o S e o C muitas vezes representam o mesmo som. E hoje nós vamos ver porque esse som J é representado pela letra J e pela letra G. Vamos lá no jardim. Como você deve lembrar do episódio sobre a pronúncia real do latim, o latim tinha dois sons que são importantes para nós nesse vídeo. Tinha o som I, como na palavra Iulius, essa semivogal I, e nós tínhamos também essa letra, que é a letra G, que tinha esse som G, sempre essa plosiva velar sonora, G, 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 Go, Gu, sempre. Grava isso. Bom, então como no episódio do som X, o som J tem mais de uma origem. E ela tem a origem do som G, mais um som palatal, como Y, I, E, etc. Então nós tínhamos a palavra gentan, que se tornou, com o tempo, gente. Gente, com esse som J. Esse foi o primeiro som que esse G palatalizado gerou. Depois das origens do som D, que foi palatalizado com dia, nós temos rodie, que virou oje, que virou hoje. Então esse dia que virou dia, exatamente como aconteceu no português brasileiro atual. Por exemplo, a palavra dia não é dita como dia em muitas regiões do Brasil e em Portugal. É dia, com j. Então é uma palatalização. Outra fonte, que é muito comum entre as línguas, é o som ia se tornar j. Por exemplo, no latim joenen, que virou jovem, que virou jovem. Então essas três formas viraram j no galego português, e esse j, depois de um tempo, se tornou um j. Então, assim como houve com o cia, que virou sh, como no latim rossum, que virou roxo, houve também equivalente sonoro, quando o som z, do latim vulgar, que não tinha no latim clássico, mas que no latim vulgar passou a existir, z, estava seguido de um som mais palatal, fazendo zia. Assim, basium, virou basium, que virou beijo. O mesmo processo que fez essa palavra no inglês virar virgin, ao invés de version. Inclusive, esses dias eu estava pensando na palavra visão, que vem no galego português, vision, que foi emprestado do latim visionen. E eu estava pensando que, bom, o esperado dessa palavra, se não tivesse sido reemprestado do latim, seria vijão. E eu pesquisei e descobri a palavra avejão, que é uma palavra para espírito e que vem realmente dessa ideia de visão. Eu achei isso muito interessante. E como vocês devem saber, como eu já falei nesse outro episódio sobre o alfabeto, nós não tínhamos uma letra para representar esse som J, porque o latim não tinha esse som J. Então na Idade Média foram inventadas algumas gambiarras para poder representar esse som novo. Então várias estratégias foram usadas durante a Idade Média. Inclusive para representar beijo, ou uma letra I mesmo, como em desejo, que se escreveria como desejo, e depois inventaram o J. E também depois nós tivemos a invenção da letra J, que é um I modificado com uma coisinha, mas eu já expliquei isso em outro vídeo e vai lá ver. E agora você me pergunta, tá, e quando é que a gente sabe quando é J e quando é G? Bom, se a etimologia da palavra for com dia, ya ou cia, usa-se o J. Se ela veio de um G do latim, de um G do latim, mantém-se o G no português por motivos etimológicos. E é só isso. Claro, tem que saber etimologia. E foi acordado que a nossa língua teria a escrita parcialmente etimológica. Por isso nós mantemos o G, por exemplo, para esse som J. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative esse sininho aí para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. E como sempre, salve!